Começa agora a Raiz da Solução Podcast. Fala, raizeiros! Estamos começando mais um episódio da Raiz da Solução Podcasts. Aqui todas as semanas trazemos conteúdos de valor e dicas práticas para o dia a dia do produtor rural. Meu nome é Matheus Barbaço. E meu nome é Leandro Barcelos, nós somos agrônomos e criadores da Raiz da Solução e trazemos dicas aqui para a gente colher 100 sacos por hectare, aumentar a produtividade todo dia. E hoje um episódio, né, um podcast especial com um convidado que já a gente vai apresentar, que vamos falar de desafios, né, para variar, né, Matheus, em regiões diferentes, e eu acho que hoje vai ficar bem legal o episódio, porque nós vamos estar falando de uma região onde o nosso convidado atua, trabalha, engenheiro agrônomo, ele vai se apresentar daqui a pouquinho, mas que aquela história da altitude, né, que acho que fala que não pode, a altitude prejudica, claro, ela é pior, mas dá para colher muito bem, que é solo arenoso e tudo mais, chuva, né? Então hoje temos um convidado aqui muito especial, que é o Anderson. Então muito obrigado, Anderson, por estar aqui com a gente, por estar com a Raiz da Solução. Eu sei que você sempre esteve, né? Desde que a gente começou, raizeiro também, né? A gente fala. Então, cara, nós queríamos em primeiro lugar te agradecer pela parceria, sabe? Assim, ó, de entender que a gente pode evoluir, trocar ideia principalmente, né? Porque a gente também acompanha você, né? Depois nas redes sociais, você é bem atuante lá na região onde que você está. Depois você conta aí pro pessoal onde é que é. Mas agradecer mesmo assim, porque foi com essas pessoas, né, com esse tipo de pensamento, que a gente chega em lugares onde todo mundo diz que não dá certo, a gente faz dar certo. Uhum. E na minha visão, pelo que eu entendo, pelo que eu conheço um pouquinho de você e do teu trabalho, foi através de conhecimento que você conseguiu melhorar para os teus clientes, para a tua região, né, Anderson? Então, né, Matheus, eu agradeço novamente você estar aqui com a gente, aqui na Bahia, rodando aqui o Brasil inteiro, a gente vai contar. Mas, para começar aí, né, gostaria que você falasse de onde é que você veio, teu nome, onde é que estudou, conta um pouquinho da história aí pra gente, né, que para o pessoal entender a circunstância de tudo, onde é que você parou aí desde que começou aí na lida da agronomia. Não, show de bola. Obrigado, Matheus, obrigado, Leandro aí. Acho que hoje a gente tem bastante assunto, né? Desde Rio Grande do Sul, desde fronteiras, Roraima, até televisão hoje, né, Leandro? A gente tem muito assunto, com certeza, tenho certeza que o podcast vai ser muito bacana. Eu quero agradecer a Deus por, vou ser bem sincero, a realização de um sonho estar aqui. Você sabe, eu sempre marco vocês lá no Instagram, assisti todos os podcasts, quase todas as aulas, tá? Eu tô devendo algumas, mas é um sonho mesmo, muito obrigado eu estar aqui, eu sempre sonhei em um dia estar lá no meu podcast preferido. Todo ano lá na listinha do Spotify, sempre tá a Raiz da Solução em primeiro lugar. Mas vamos lá, bora falar de conhecimento, bora falar muita coisa boa, né, que a gente tem. Eu sou natural do Rio Grande do Sul, né, sou filho de produtor rural. Toda a minha família planta lá na região próxima de Cruz Alta, Ibirubá. E me formei em Santa Maria também. Tem cara bom de Santa Maria. Eu tenho uma história muito... Meu pai, na verdade, assim, minha família, a gente tem uma história um pouco parecida até com o Leandro, a gente já trocou essa ideia. E aí, lá por 2004, 2005, teve uns anos bem difíceis, né? E aí a gente acabou que... eu era bem pequeno, mas a gente teve um insucesso na lavoura igual muitos produtores têm, né? E eu sempre, depois que vi isso e fui estudar agronomia, eu sempre quis buscar pelo conhecimento. E não somente, a gente sabe que fazenda não é só a parte técnica, sim, igual vocês mesmos sempre colocam que vários palestrantes, professores, alunos, é essa troca de ideia. Falar de gestão, falar como negociar, falar de economia, falar de governo. E a gente sabe que isso é o que realmente o produtor hoje precisa ser para ser bem sucedido. Aí o que foi uma grande virada de chave da minha vida, até eu já troquei ideia com o João sobre isso, foi morar nos Estados Unidos. No finalzinho da faculdade morei nos Estados Unidos, passei um tempo lá, voltei e ali eu tive essa virada aí que eu quis crescer mais ainda. Acabei indo para Goiás, onde eu também tive uma breve atuação lá em Rio Verde, numa fazenda. Aí depois fui promovido para Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, Sorriso, na verdade, uma fazenda em Sorriso. E aí depois fui para a área comercial em Lucas do Rio Verde. E aí depois veio aquele sonho de agrônomo que sempre quer plantar, né? Veio aquele sonho, eu preciso achar um lugar onde eu possa plantar. Mas sempre queria continuar como agrônomo.
E daí nós temos áreas lá no Rio Grande do Sul, lá no município de Fortaleza dos Valos, que é próximo de Cruz Alta e Salto de Jacuí. Aí teve aquela alta da soja, eu pensei, pai, agora é a hora da gente comprar, da gente vender no Sul e achar algum lugar. A gente tentou procurar no Mato Grosso, que era onde eu estava. Ali já foi o boom, né? O pessoal do Sorriso foi lá e acabou pegando bastante coisa. E até que chegou Roraima, né? Que é de onde eu sou. Hoje, né? Estou atuando lá. E a gente foi lá, adquiriu um pouco de terra, eu me mudei para lá e comecei a atuar como consultor na Gran Terra, né? Que é uma empresa de distribuição de insumos agrícolas. E até o momento estou lá. Tive algumas especializações já, MBA em agronegócio, também uma especialização em soja pela Fundação Integrado. E aí eu conheci o curso que foi mais uma virada de chave da minha vida, que foi a Raiz da Solução. A Raiz da Solução para mim é tudo. Eu posso dizer que assim, é uma das grandes viradas de chave da minha vida. Eu queria meu sonho era falar isso aqui no podcast. Tava agora rodando com o Vila e eram os dois assim, meu Deus, foi para mim também. Assim, é muito gratificante, sabe, o trabalho de vocês que vem fazendo aí no Brasil e no mundo inteiro. Então, esse é um pouco da minha história aí. Não, show de bola, Anderson. Primeiramente, agradecer mesmo a presença sua e essa história de vida muito bonita. E eu acho que eu ia já entrando um pouco na parte técnica, explorar um pouco isso também dentro do episódio. Quantos anos você já está em Roraima? E o que você viu de evolução desde que você chegou até hoje lá, os principais pontos? Então, era até algo que a gente estava falando antes de eu começar o podcast. Eu cheguei lá, foi tudo novo, né? Então, eu estou há 3 anos lá. Então, a gente pegou a entrada do transgênico, porque antes era convencional. Isso até parece estranho, porque é muito recente isso lá, porque é uma região de fronteira. Hoje, atualmente, planta assim, em torno de 120 mil hectares de soja. E lá a gente tem uma grande questão. O Leandro conhece bem lá, né? Tem clientes lá, a Raiz. E é o que a gente sempre preza aqui na Raiz da Solução, né? É começar a fazer perfil, é começar a subsolar as áreas, né? A gente até estava brincando. Eu ajudo a vender subsolador lá também, porque esse ano foi um ano que muitos produtores abriram. Esse ano passado, desculpa. Porque a gente planta no hemisfério norte. Então, a janela é de finalzinho de abril e maio e colhe ali em agosto e setembro. Mas teve casos de áreas subsoladas, 25 sacas, né? Então, eu como consultor também, eu preciso passar isso para o cliente. Porque muitas vezes algum produto que eu estou fornecendo não vai funcionar, né? Aí eu não vou conseguir chegar lá na fisiologia, na nutrição específica, que é extremamente importante, se não ter o passo a passo, né? Física, química, biologia. E só um detalhe que eu acho que vale a pena você falar, né? Lá choveu esse ano, essa safra 24, 2.500 milímetros na média. 2.500 milímetros. Então, isso foi um dos anos que choveu relativamente pouco. Normal. É normal, vamos lá. Mas o que eu quero que você entende muito bem disso é assim, tipo, nós usamos subsolador e colheu 20 e poucos sacos a mais num lugar que choveu 2.500 milímetros. E aquilo que a gente fala, Anderson, que o que acontece? Não é só para seca, né? É infiltrar água, porque acho que você pode até comentar um pouquinho disso. Sim. A história do oxigênio e tal, né? Então, olha a sacada, né? Então, quanto parte do Brasil que chove 2.500 milímetros? Acho que você podia até comentar um pouquinho mais sobre isso, né, Matheus? Porque existe acho que um preconceito muito grande em áreas que chove muito bem, que o cara fala, mas aqui eu não preciso, né, descompactar solo. Então, acho que é importante você reforçar isso, porque ainda é o fator que mais tira a produtividade no Brasil, né? Isso foi uma das coisas que eu vivenciei muito forte na prática. Também comprei um penetrômetro, né? Que eu gosto de ter equipamento, tem que ter ferramenta, né? Aí eu ando com o meu penetrômetro lá, tá escrito Raiz da Solução. E isso é muito bom, Leandro. Tem uma história bem legal. Teve um caso, uma área de primeiro ano. Aí eu cheguei lá com o produtor, tinha chovido ali pelas 7 horas da manhã. E acho que eram umas 2 da tarde. E eu falei pra ele, eu nem desci do carro. Eu falei, tua área tá compactada. Ele, como assim? Eu falei, que horas choveu aqui? Ele, tal hora. E esse tanto de poça aí que tem água, tem que infiltrar. Né? Então eu falei, por quê? Porque muitas vezes região de fronteira. E lá a gente tem umas dificuldades. O calcário, R$500. Com um teor de magnésio muito baixo para RNT. Também muitas vezes mais baixo. A gente tem essas dificuldades. O pessoal não usa uma grade que seria adequada para fazer um perfil.
muitas vezes não tem janela, como lá tem muitas áreas de abertura, para fazer uma grade da forma ideal. Então, isso é muito frequente. A gente vê áreas mal abertas, não são todos os casos, é claro, né? Mas é uma região que vinha crescendo 20% ao ano, então lá mostra mesmo, né? Lá mostra mesmo. Então, áreas que foram subsoladas, eu digo lá, se o cara tem uma grade pequena, ele subsolar no primeiro ano, ele já ganha muito. Já ganha muito mesmo. E esse caso foi um que foi muito nítido, assim. A área do primeiro ano cheia de poça d'água. Não pode, a água tem que infiltrar. Tem que infiltrar. O Leandro sempre fala, né? Tem que filtrar 100, 200 milímetros ali em 1 hora. Então, deu 1 hora, choveu, não infiltrou. Alguma coisa está errado, né? Começa a faltar. E lá a gente nota, lá, conhecendo lá, ano passado a gente conheceu. É interessante, porque é areião, né, cara? Lá é 15% de argila, naquela parte, né? Isso, até tu pode explicar, eu acho que é uma curiosidade do pessoal. Porque é engraçado, quem for olhar no Google lá, parece que tem uma não sei o que aconteceu lá, deve ter sido algum fenômeno que aconteceu, porque tem uma bola lá que é um areião, não tem floresta, né? Não tem nada. Matheus, é pior que o Cerrado aqui da Bahia. Até eu falei assim, ó, eu nunca achei uma terra pior que a da Bahia, né? Naturalmente falando, Roraima, aquele pedaço é pior que a Bahia, porque é 0,5% de matéria orgânica. Sim. A árvorezinha dá grossura de um dedo, a maior que tem lá. Né? Então, tipo assim, acho que até você falar um pouquinho, até uma curiosidade minha, porque não sei se tem alguma história sobre aquilo, porque é uma bolota no meio lá da floresta amazônica que não tem nada. Aquele pedaço, né? Depois, claro, beleza, já tem um pedaço que é floresta e tal. Acho que você até podia falar um pouquinho disso. Lá tem 2 biomas, né? Tem a Amazônia, né? Aí tem o Cerrado lá, que popularmente é conhecido como Lavrado. E a questão de chuva. Tanto que as chuvas vão da Amazônia são... Se lá choveu 2.500 milímetros, imagina lá na Amazônia, né? Que lá, Boa Vista é o centro, que é a capital. E aí vai chovendo mais, e aí começa a Amazônia. Certo. E aí, onde começou a soja muito forte, há uns 10 anos atrás, mais ou menos, quando a Gran Terra, que é a empresa que eu trabalho, eles eram consultores também, foram lá plantar, quebraram no primeiro ano, eles falam, porque teve grande problema lá, que o Leandro também presenciou, que é a dificuldade de fazer nodular a soja, lembrando que lá é muito baixo, 80 metros de altitude, e aí tem a Guiana, que volta à Amazônia, e depois, Leandro, tem mais um bolo lá no meio da Guiana, que também é um cerrado assim. Aí também já chove um pouco menos. Mas é uma região que é dividida em 2 biomas. Então tem o cerrado, que é o areião, mas também tem áreas de argila. Tem áreas de 30, 40, né? Tanto que eu tenho áreas lá, tanto na área de cerrado, mas esse ano que passou a gente adquiriu uma área na região amazônica ali, que era mais argilosa também. E chove mais ainda. Né? E lá é legal, também tem outra história, você pode me confirmar, porque teoricamente dentro da floresta amazônica você pode 85% de reserva. Não, no estado... É que no estado, como tem... É isso que eu ia te contasse. Como tem muita reserva indígena, acaba que sobra mais espaço, acho que é mais ou menos isso, né? Isso, lá era 20%, mas agora aprovou 50% legalmente para abrir áreas de mata. Mas dentro de Roraima, né? Do estado. Roraima, eu não tenho certeza. Eu falo Roraima. É que os caras falam, quando falam Roraima, Matheus, eles ficam bravos, é Roraima. O pessoal lá... Se pegar e filmar eu falando aqui nos podcasts mais ouvidos do Brasil, falar Roraima, é que a gauchada lá, o pessoal do sul chega lá e fala Roraima, mas o povo de lá já corrige. Não, é Roraima. Mas lá, hoje abre lá 65% do cerrado, 35% para reserva. E atualmente já está saindo licença para abrir 50% lá em Roraima para áreas de mata. Isso porque tem, segundo a explicação até do João, onde que é o nosso cliente lá, que é um raizeiro também, que é da Brasil Farm. Da Brasil Farm. Até mandar um abraço para eles. Um abraço pro pessoal. Tem muita reserva indígena, Matheus. Então, ela compensa, né? Tipo, se tu pegar o estado como um todo, vai ter 80% de mato. Sim. Porque tem muita reserva. Muita reserva, bastante parque de estadual, né? Porque lá é um estado novo também, né? Antes pertencia ao Amazonas. Mas assim, igual o Leandro conheceu lá, é um estado muito próspero. É uma das últimas
fronteiras agrícolas do país. Não, eu fiquei Então, impressionado tem um que Boa potencial. Vista é uma cidade muito legal, muito pra frente, tem de tudo, é impressionante até, né? A gente acha que floresta amazônica é aquela história, né? Que nem quando a África só tem leão e elefante, né? Sim. O americano acha que nós só temos índio aqui. Não, a gente acha que lá o Roraima tipo, Só não tem, mata. cara, a cidade lá, vou te falar, é melhor que o Luiz Eduardo. Show. Então, eu E comparo com... Eu tava em Palmas agora, né? Que acho que a gente vai falar um pouquinho da minha rodada pelo Brasil. E Palmas é uma cidade muito organizada e lembra bem Boa Vista também. Perfeito. E o solo é profundo, é raso? Como que é? Tem pedra, não tem? Como que Então, funciona mais ou lá menos? como lá é então 80, 90 metros de altitude e pedra não tem muito. Tem uma outra área que tem, mas nada comparado ao Tocantins, Nada. que eu tava ali. Tava lá com o Thiago Stefanello, que é casado com a prima do meu pai. Eu fiquei admirado. Eu não achei que podia plantar no meio daquelas pedras lá e ele colhendo 130 sacos de milho, assim, safrinha. Eu falei, caramba, o Brasil é incrível mesmo. Mas lá tem áreas mais baixas e tem áreas mais altas. Então, é assim, tem áreas... O nosso grande problema lá, como o mesmo Leandro falou, é o encharcamento. Então, precisa fazer muito dreno lá. Isso. Porque os córregos de água, que lá Tem muitos córregos, né? O os lençol buritis- freático sobe muito, Matheus. Isso, o lençol freático sobe muito. Então, tem muito essa questão de drenagem, porque não pode ter água acumulada. Né? A gente fala, hoje a cultura mais utilizada lá é soja. Milho a gente não tem um mercado muito seguro, é mais um mercado interno. Então, não tem uma liquidez igual à cultura da soja. Daí, já para a soja, tem uma trading que atua lá fortemente. Mas assim, igual a gente também estava comentando antes, tem que fazer perfil, porque a gente vê lá, eu atuando, conhecendo praticamente todos os produtores lá, é nítido. Quem entende de solo, quem sabe fazer perfil, quem consegue, tá colhendo altas produtividades. Já acompanhei talhão, sim, de 30 hectares que passou de 100 sacas, em 90 metros de altitude. Até tava o professor Alencar Zanon lá, a gente fez um vídeo, e claro, a gente posta, eu também posto, gosto de compartilhar bastante no Instagram. Até, pessoal, segue lá. Preciso bater os 10 mil seguidores. Ó, tá perto. Conselho, já fala aí qual que é. Consultor underline... Qual câmera que olha? Aquela ali. Consultor underline Anderson Rossato. Eu vou bater 10 mil seguidores. Beleza, bora lá. Então, lá a gente já teve áreas assim e é nítido. É onde o produtor não estava colhendo, botou calcário e virou. Botou fósforo e fez o perfil. Eu acho que nós podemos falar de calcário, Matheus, mas antes eu queria, assim, só fazer um comentário, que eu sempre falei assim, o lugar mais desafiador para mim, né, de plantar era a Bahia, por causa de solo, sabe? Mas hoje eu vejo, Matheus, que Roraima, assim, ó, quem plantar lá e conseguir ter sucesso lá, vai a qualquer parte do mundo. Por quê? Lá é areia, a maior parte lá, tudo bem, tá indo para argila, mas é areia. Calcário e gesso é terrível de caro. Né? A logística de Roraima é muito ruim por enquanto, né? Se Sim. Deus quiser, abrem lá o corredor para Georgetown, vai ficar legal. Mas tudo é difícil lá. Né? Tipo, a logística é ruim, então as coisas são mais caras. Máquina para levar... Tudo é difícil, cara. Assim, ó, eu te falo, é muito mais difícil de qualquer lugar porque o custo é muito alto. Exatamente. Imagina você ter calcário e gesso a R$500. E tem que usar, né? E a gente entra nesse assunto agora. Então, o solo é difícil. Vamos lá. Uma coisa boa é que, teoricamente, chove bem, né? Normalmente. Mas tudo é desafiador. O solo é desafiador, né? A logística é desafiadora. O calcário a gente vai lá, né? Eu acho que você pode colocar, porque a gente falar bastante, né? E até você comentou lá, acho que antes ali, onde usou os óxidos e hidróxidos, né? Porque eu acho que podemos ir nessa linha, né, Matheus? Com certeza. O que você pensa? Porque a gente fala muito assim, pô, cara, estamos falando desde cara já que tem que ter perfil de solo, né? Porque não adianta, cresce raiz, e cresce raiz onde chove muito, Matheus. Acabei de vir de um pivô aqui, que a gente atende, que, cara, rapaz, arranquei na mão ali, saiu um metro de raiz dentro de um pivô que teoricamente tem água à vontade, então cresce raiz. É só você fazer o perfil. E daí, Anderson, eu gostaria que você falasse, né, tudo que você também aprendeu na tua vida, na faculdade, junto com a Raiz da Solução, e o porquê, né, de calcário, que tipo de calcário, quais os desafios que você enfrentou e como você está solucionando isso lá em Roraima, que eu acho que vai servir para todo o Brasil, né? Então, esse é um grande ponto que eu acho que a gente precisava falar, e a Raiz é um dos pontos que a gente mais trabalha, né? Então, dando essa parte, também tem alguns resultados lá. A gente teve um teste de 2 calcários. Um calcário lá
mais pobre em magnésio, em torno de 8%, que geralmente é o calcário que chega para nós. Parece que agora tem um fornecedor que está entregando a 14%. E PRNT 85% e um calcário que o produtor puxou do Mato Grosso, com PRNT 95%, só que 20% de magnésio. 3 toneladas, lado a lado, eu acompanhei. 8 sacas de diferença. É isso aí. O que dá 8 sacas de diferença, né? Então, a gente já começa aí. Calcário dolomítico sempre não enche o saco. Eu vou fazer só uma pausa, porque é importante. 8 sacos, R$500, vamos pôr 5 sacos vai de investimento a R$100. O cara já ganhou ali 3 sacos, mas tem que começar a contabilizar o que ele vai ganhar nos 5 próximos anos. Exatamente. Não é só no primeiro ano, né? Não é só no primeiro. Então, outra questão. Não tem alumínio. Beleza, alguém fez análise 20 a 40, tem alumínio. A gente tem agricultura precisão lá também, junto na empresa que eu trabalho, em torno de 20 mil hectares que foram mapeados. Todas as áreas tinham alumínio de 20 a 40. E alumínio não pode ter, tem que ser zero. Então, quando a gente pegou esse resultado, porque quando a gente tem um número, a gente consegue provar para o produtor. Aí daí não tinha mais gesso para atender. Então, isso acontece nas fronteiras lá, né? E outra questão que nos podcasts sempre é batido, a questão dos martelos. Né? Os fornecedores, como são do Pará, muitas vezes o pessoal não tá vendo. Aí chega, muitas vezes, calcário mal moído, 50 de PRNT. Isso não é ilegal, mas é imoral vender calcário assim. E até eu conheço a guia. Se Roraima é difícil, a guia é mais difícil ainda. Começou lá, eles nem calcário tem de qualidade. Chegou lá umas pedras praticamente que veio se eu não me engano, de Barbados. Tá começando devagarinho a agricultura na Guiana também. E a outro ponto que eu anotei aqui, que é a questão dos hidróxidos. Daí tem uma empresa de pesquisa lá que está fazendo um trabalho muito sério, que se chama o CEPAR, que está começando os tratamentos, né? Hoje já estão com mais de 25 empresas lá. E teve trabalho com hidróxido. Aí, olha a diferença. A área que já tinha sido calcariada de terceiro ano 2 vezes. E mesmo assim, 150 quilos de hidróxido na linha deu 10 sacas a mais contra a testemunha, né? E 100 quilos deu 8. E adivinha, era o hidróxido que mais tinha magnésio. Uhum. Então, a importância do magnésio. Mas lá, é igual chove, Leandro, lá não tem histórico de seca durante o período da cultura. Então, ali começa final de abril, que lá é o hemisfério norte. Final de abril, plantar, maio. Maio chove muito, junho chove muito, julho chove muito e agosto é uma surpresa. Então, só para terminar de falar de perfil, um produtor uma vez, ele fez uma parte que ele botou gradão, incorporou fósforo e outra parte não. E aí, nesse ano, ele pegou 17 dias de seca, a 80 metros da altitude. Então, imagina o quão quente é lá. Lá é quente, cara. Então, ele me falou, até tava o Ricardo Andrade lá na época. Aí falou pra ele falou, realmente, foi lá, analisou, eu fui, tem até uns videozinhos lá que eu guardei pra postar, deu 20 sacos de diferença quando a seca pegou. Onde tinha fósforo incorporado. Onde tinha fósforo incorporado na grade de 42 polegadas, porque lá não tem muita grade de 42 polegadas. Sim. Né? Mas ele é um produtor que faz perfil, e ele tem uma das maiores médias do estado. Uhum. A gente tem que buscar isso, que é a estabilidade, né? A resiliência produtiva, que é mesmo quando tiver um clima desfavorável, que 17 dias para nós nem é tanto assim, que nós já está acostumado, mas para onde chove muito, 17 dias, principalmente no enchimento, é muita coisa. Até nós recebemos uma mensagem do Betão lá no Instagram, do sul do Mato Grosso do Sul, que ele passou por 3 veranicos de 20 dias e está muito feliz porque a soja está resistindo, né? Então, quanto que vale um perfil de solo? Talvez no primeiro ano o cara nem vê tanto valor assim, mas no longo do tempo tem muito valor, né? Matheus, acho que perfil a gente sempre bateu nisso, porque não tem, até depois a gente pode ver algumas coisas que o Anderson faz lá, paliativas que eu falo, né? O magnésio e a folha, os micronutrientes e tal, mas não tem chance. A raiz é a solução do negócio. A gente às vezes fica pensando como que a gente vai fazer com que o agricultor entenda isso. Porque esse dias atrás, Matheus, até foi contigo, um cara lá do Rio Grande do Sul, falando assim, já tenho conhecimento, né? Cara, e tem conhecimento que há muitos anos já disso aí, né? De calcário, que não pode ter alumínio. Cara, eu fiz faculdade há 30. Agora,
12 mais 1 de janeiro, que não falamos 13, né, Matheus? 12 mais... A gente faz 30 anos de formado. Eu já escutava meus professores lá, o professor Thelmo Amado. Sim. O cara falava lá que não podia ter alumínio. E tinha porquê mesmo, né? Que o agricultor não entende isso. Então, assim, ó, só que a gente que tá falando errado, essa comunicação, o Mauro fala muito, né? O segredo de tudo, Anderson, é comunicação. Nós temos que nos comunicar. Exatamente. Então, eu tenho que falar e você tem que entender o que eu tô falando. Talvez até a Raiz da Solução tenha essa característica, né? De entender. E falando nesse ponto, até acho que fazendo uma pausa na parte técnica, eu gostaria de entender um pouco mais a sua vivência na televisão, essa parte de comunicação sua também. Que o cara lá também já é comunicador, lá na SBT, não? Não pressiona o artista. Então, igual eu comentei pra você, depois que eu morei nos Estados Unidos, a Raiz, eu tive algumas viradas de chave na minha vida. Até eu tenho um momento especial pro desaprender. Se quiser chamar agora, vamos chamar lá, vamos chamar acho agora. que vale a pena. Acho que vai encaixar. Então. Vai. Beleza. Então, o desaprender da minha vida, ele é simples, mas pra mim é o que a Raiz da Solução sempre... acho que é o primeiro topo que o Leandro sempre fala, que é estudar, é conhecimento. É simples, beleza. Eu tinha assim, meu maior medo era aprender inglês. Aí eu não conseguia, fazia curso, não conseguia, até que eu fui lá e a água bateu, né? Não tem o que e fazer. aí não tem o que fazer, e aprendi. Aí eu passei um período bem mal da minha vida lá, distante, etc. Aí quando eu voltei, deu um boom, assim. Eu falei, cara, a vida é isso. Olha, eu não sabia inglês, era o meu maior medo. Agora eu tava dando até uma palestra em inglês lá. E isso eu tirei pra minha vida. Eu sempre vou estudar. Sempre, tudo. Estudar o quê? Estudar tá na raiz. Estudar essa nossa conversa. Estudar é o tour que eu tô fazendo, que eu marquei aqui com o Ivanildo, que é agrônomo aqui, dá suporte, né? Eu vim para estudar. Eu vim rodar, rodei com o Vila. Isso tudo é estudar. Eu tô ganhando muito conhecimento. Muito, ninguém vai me tirar isso daí. E quando você foca muito em estudar, em sempre se aperfeiçoar, sempre com humildade e resiliência, as coisas aparecem. E veio o convite da televisão, né? Por quê? Por tratar bem as pessoas. E esse convite surgiu dentro do avião, né? Sempre trocando ideia inteligente com as pessoas, que para mim isso é estudar, né? Uhum. E aí veio a oportunidade e acabei conciliando com a empresa que eu trabalho. E aí acabei entrando pro SBT, que é a emissora lá de Roraima, num programa que se chama Norte Agro lá em Roraima, focado no agronegócio. E graças a Deus, hoje é um dos programas que mais tem patrocínio. Eu me surpreendi. Legal. Né? E tá indo muito bem. Aqui agora eu fui visitar aqui em Tocantins também o programa. E muito bacana. Por quê? Porque eu vou estar me conectando com várias pessoas bacanas lá. O próprio Ricardo Andrade já foi lá. O Leandro eu vou levar também, ele não vai escapar. Então o meu desaprender é conhecimento. Assim, nunca deixe de estudar. Assim, é viajar para isso. Eu já depois que eu morei nos Estados Unidos, eu fui para Inglaterra fazer curso, eu fui para África do Sul também. A Raiz também foi, nossa, a Raiz para mim foi tudo. Então, meu reaprender era o momento que eu mais estava esperando. Foi isso. Não, interessante, cara, é muito bom e a gente agradece, sabe? E nós somos muito gratos, sabe, Anderson, por tipo assim, hoje você tá lá comunicando coisas que a gente imaginava, e não que a gente sabe tudo, né? Isso, mas é duas coisas importantes do que você falou pra mim. Primeiro é a troca de ideias, né? É aquela história que eu gosto muito que o Mário Sérgio Cortella fala, quando duas pessoas se encontram, cada um com uma ideia, cada uma volta pra casa com duas, né? Uhum. Entende? Isso é importante. E você, claro, você tem que ter a inteligência, o discernimento de chegar na tua região, daquilo que tu aprendeu, exato, na teoria, pensar e peraí, como é que eu vou adaptar isso aqui, né? E justamente a outra parte que eu falo é você, meio que, essa parte que você foi para os Estados Unidos, que você aprendeu inglês, você foi estudar dentro da Raiz da Solução, que tu fez é se desafiar, né? Porque você tá numa região, poxa, tu podia estar lá, quando tu chegou lá, 3 anos, todo mundo tinha grade de 32 polegadas, tá? E daí estavam colhendo 50, 60, chove bem e tal, hoje não dá mais, né? Não dá então, pra errar você mais. Foi em busca, né, das coisas. E nós somos muito gratos a Deus por
Então, duas coisas aqui. Nós somos porque a gente se expôs, né? Que as pessoas talvez não entendam, mas não é pelo dinheiro as coisas. Ou vão lá, não é só pelo dinheiro, né? Claro que todo mundo trabalha para ganhar dinheiro. Hoje mesmo, Matheus, eu falei, um cara falou, mas não sei o quê, você vende, né, um negócio. Cara, a gente vende um curso, a gente vende uma mentoria e nós estamos ajudando a melhorar a produtividade do Brasil. Aí até eu fiz um comparativo, Anderson, e você pode falar isso. Ó, eu falei pro cara, beleza, você vende, eu planto a soja por causa de quê? Né? A gente está alimentando o mundo, né? Beleza, e não é justo você ganhar dinheiro porque você está alimentando o mundo? Então você está alimentando o mundo e ganhando dinheiro. Né? Eu acho que é assim que funciona. E eu acho que essas duas coisas ficou muito claro em você. Eu percebo em você isso. Quer evoluir, você quer comprar suas terras, você quer plantar e quer evoluir em produtividade e que a tua região evolua em produtividade. Exatamente. Só que nós sabemos que o potencial de produtividade do nosso país e dos países é muito maior. Né? Então, cara, vamos nos encontrar, né? Vamos trocar. É o que tu tá fazendo, cara. Você tá rodando o Brasil inteiro pra quê? Não é, é visitar os amigos, óbvio, né? Tu tá visitando a gente aqui, que além de tudo, não é professor, aluno, nós somos colegas, né, de trabalho, mas você tá vendo coisas que acontecem no Brasil. E eu gostaria até que você falasse um pouquinho disso, né? O que você viu e que lição que você tira, e até uma forma de incentivo, porque você tá comunicando na televisão, no teu Instagram, né, no YouTube e tudo mais. Poxa, cara, isso é fenomenal, sabe? E vou te falar, e é um dos motivos que você tá aqui. Não é assim, hoje você tá aqui por mérito teu. Tá? Porque não é assim, hoje o Leandro, o João, o Matheus, a gente, vamos chamar alguém. Não, cara, a gente chama alguém que merece estar aqui. Entende? Então, e por que você tá aqui? Porque você foi lá, tu estudou, tu visitou. E eu gostaria que tu falasse um pouquinho disso, porque aquela história, cara, se o cara não quer, se ele não tem motivação para ir buscar alguma coisa, não adianta nada. Não adianta, né? E eu tiro assim, igual quando eu falei, Leandro, eu digo, vocês têm, pra mim, vocês têm que ser os maiores sempre. Por quê? Porque gosto muito de trocar ideia de marketing com o Matheus. Cara, vocês têm o melhor cara de marketing do Brasil. Vocês têm as melhores consultorias, agora fizeram um curso no acelerador. Eu amo estudar pessoas. Eu estudo muito vocês, porque quem mais aprende sou eu, né? E agora a gente tá trocando ideia. Vocês sempre se espelham com os melhores. E eu também quero me espelhar com os melhores. Esse é um dos motivos para eu também rodar o Brasil. Conexões com pessoas, né? Pegar isso tudo que a gente aprende e levar lá para Roraima. Porque eu tenho que chegar lá para os meus clientes e levar valor para eles, né? E sim, lá no Rio Grande do Sul, rodei com pessoas bacanas. Agora em Tocantins, mandar um abraço pro Vila. Pessoas sensacionais, a gente já conversava. E isso é raiz, é conexão, né? Essa família, ela é legal, né? Agora aqui com vocês, depois com o Ricardo Andrade também, que virou um amigo meu pessoal, assim, mandar um abraço pra ele. A gente vai rodar a semana que vem. O quanto que eu não vou aprender, olha quantos quilômetros eu vou fazer. Visitar os produtores mais tecnológicos da Bahia, do Maranhão, do Piauí, do Tocantins. E eu chego na minha realidade e aplico. Se eu não vir aqui, não estudar, não ver, eu vou ficar estagnado lá. No lugar mais difícil de produzir soja, Leandro. Isso que a gente tem que pensar, eu digo. Roraima, beleza. Tem a menor margem, é onde a gente mais tem que ser inteligente para não errar. Produtividade alta. Produtividade alta. E agora um negócio legal que eu gostaria que tu falasse agora, assim, ó, porque eu falo sempre assim, ó, você trabalha numa revenda, então você é um vendedor. Tá, vamos lá. E tem orgulho de ser vendedor, bicho. Eu falo assim, ó, então, olha, Matheus, assim, ó, acho que até você também, eu também fui lá atrás, né, fui vendedor, você foi um RTV, a mesma coisa que o Anderson é, mas olha bem quem é cliente do Anderson, né, vamos falar assim, olha a experiência que ele tem, ele não tá lá vendendo um produto. E eu acho que isso, Anderson, você serve de exemplo pro Brasil inteiro, pros vendedores do Brasil inteiro aí. Olha bem, você pegou, sei lá, tuas férias, não sei como é que é o negócio. Minhas férias. Mas tu não... Tá, beleza, tu vai ir pra praia, vai onde é que você quiser, né? Mas, tipo, tu tá pegando parte do teu tempo, que é de descanso, você tá rodando o Brasil pra aprender, pra levar pros teus clientes. Então, eu não sei quem são teus clientes, mas eles são os caras de muita sorte. Né? Vamos falar assim, ó, de ter você como um vendedor lá. Tá? Porque eu falo, vendedor que vende coisa boa é abençoado. E eu acho que você seria, na minha visão, Matheus, acho que você pode falar sobre isso, que você também viveu isso. O Matheus, quando ele vendia para mim, ele não só vendia produto. Né? O Matheus ele me levava conhecimento. Né? Naquela época, ainda mais fisiologia, né, Matheus? Muita coisa de fonte de produto, cara, eu aprendi com o Matheus. Né? Ele que era um estudioso que sabia das fontes e sabe até hoje dos concorrentes. Eu lembro que tu falava, Matheus, que tu estudava mais o concorrente que o teu produto. Né? Então, quem começou a me alertar de fonte foi o Matheus. Então, olha bem, cara, mudou a minha vida.
Né? Entende? Exato. Então, eu acho que vocês dois podiam falar assim agora, Matheus, até para esses vendedores todos que tem aí, ó, por que não fazem igual a vocês? Eu quero começar falando que foi até um vídeo do Marcos Marques, ele postou esse dia, de um padre falando assim, você não trabalha para ser feliz. Na verdade, você trabalha para servir, né? Para ajudar as pessoas. Tipo, mesmo um lixeiro, qualquer um tá trabalhando para servir, para ajudar a tornar o mundo melhor. Aí, quando você torna o mundo melhor, aí você tem felicidade, entendeu? Então, quando você pega a área comercial, o Marcos também falou assim, pega qualquer área do mundo, qualquer mercado, vamos falar assim, exclui isso do mundo. Vamos pegar, sei lá, por exemplo, o próprio lixeiro. Vamos extinguir esse mercado. Olha o caos que vai virar o mundo. Vamos tirar as lojas de sapato. Olha o caos que vai virar. Vamos tirar os agrônomos do mundo. Olha o caos que vai virar. Então, todos os segmentos são muito importantes e a todo momento a gente está vendendo. Você falou que era vendedor no passado, mas hoje a gente são os maiores vendedores de curso do agro do Brasil. Então, a gente está vendendo. Ou a gente está vendendo um produto ou a gente está vendendo um serviço. E se você está vendendo um serviço, você tem que vender uma ideia primeiro. Ou até para sua mulher, para seu filho, você tem que vender alguma coisa. E aí, querendo ou não, quanto mais habilidade você tem, tanto técnica quanto de comunicação, mais fácil você tem de convencer a pessoa a fazer aquilo. E é convencer pelo bem, né? É para a pessoa melhorar. Quando a gente insiste em fazer a pessoa fazer um perfil de solo, comprar um calcário, gesso, é pro bem dela, não é pro nosso, né? Então, o vendedor tem que trazer isso, que é trazer mais qualidade de vida, mais qualidade e segurança para aquilo no longo do tempo. Então, toda vez que a gente consegue agregar para alguém, a gente quer estar perto daquela pessoa. E aí os clientes do Anderson querem estar perto dele e compram mais dele por conta disso. Então, é isso que acontece, né? Mas baseado em que, Anderson? Por que eu não sei se tu... mas eu acho que tu é um dos maiores vendedores da empresa lá. Sim. Tá. Como que tu consegue fazer vender? Não é através do conhecimento? É isso que eu queria te Através falar, do cara. conhecimento. Quem te levou, onde você está levando é o conhecimento. Essa busca. E eu vou colocar mais um adendo, porque o conhecimento é a base primordial, mas tem uma palavrinha ali no meio também que se nós não fizer, nós não faz nada, que é a coragem. Você teve coragem de conversar com o cara para você conseguir um programa do SBT, você teve coragem de vir aqui falar no podcast. Então, o conhecimento é a base para tudo. Sem conhecimento, você não tem nem coragem para fazer as coisas. Verdade. Agora, conhecimento mais coragem, você vai aonde você quiser. Onde quiser. E essa questão de vendas é incrível mesmo. Porque, igual o Matheus falou, vocês são os maiores vendedores que eu conheço. Né? Por quê? Porque vocês se expõem, vocês entendem de marketing, vocês têm os melhores professores. Igual o Leandro falou para mim uma vez, cara, tu tem que ter mentor. Eu falei, vou ser sincero, tu é o mentor meu. Entendeu? Eu tenho que ter mentor. Né? E a gente tá vendendo a todo momento. E como que se vende? Tu tem que criar demanda. Né? Então eu tenho que entender todo o processo de todos os clientes. Porque não adianta muitas vezes eu vender algo que não vai dar valor para ele, eu só vou vender uma vez e essa pessoa não vai querer comprar comigo mais uma vez. Agora, se eu instruo ele vendo de forma técnica, aí sim, até o Felipe, que estava com ele no Tocantins, mandou um abraço para vocês também. Falou a época que o João e o Matheus estavam lendo lá, que faziam uns quadros, daí ele falou, cara, eles eram muito inteligentes. E assim, é isso. Tem que estudar, tem que gerar valor. Vender isso, sabe? Ser transparente e com o tempo, não tem que ter pressa. E gerar resultado. E gerar resultado. Pronto. A venda, ela é a consequência. Isso. A venda, ela acontece muito natural, assim. Claro, tem algumas regiões que pode ser um pouco mais, mas com o tempo, a pessoa resiliente, ela fica. Ela fica, que busca conhecimento e tem que levar informação. E é só, todo produtor, ele gosta de 1, 2 vendedores. Todo. E quem que é? Aquele que está com ele, aquele que leva informação, né? Agora, por exemplo, lá pro Leandro. Leandro, eu tenho um portfólio gigantesco. Então a minha função agora pro Leandro é, Leandro, olha aqui tá o resultado que tu acha. Leandro, ó, eu não sei, mas vamos testar, né? É a forma, vamos fazer um teste. Só uma brincadeira aqui, ó, agora ele vai me atender lá na... agora. Agora o furo vai ser mais caro, né? Mas vamos lá. Mas já aprendi naqueles papos lá, e é isso que eu te falo. Me dá oportunidades, opções, Matheus, né? Eu acho que é legal, cara. Pra mim, assim, hoje o Anderson é um exemplo, né, de aquele cara que eu falo que é abençoado, que é vendedor, que vende coisa boa. E não é só o produto bom, posiciona bem. Porque o resultado vai te dizer, né, Anderson, tudo depois, cara. Então eu vejo que é assim que funciona. O que tu acabou de falar, o que o agricultor quer? Ele tem opções.
Ele pode comprar de quem ele quiser. Ele pode Mas comprar quem de- que ele vai querer lá? É alguém que com fique leve não só o conhecimento daquele cobalto molibdênio lá, não sei o que, Exato. ou biológico. Não, cara, é posicionado dentro da fazenda. É, e outro ponto, Leandro e Matheus, a função nossa também da ponta é brigar lá com a parte de cima. Ó, é isso aqui que tá dando certo, é essa fonte. Eu fui lá na Bahia, ó o hidróxido lá, ó o Vilos trabalho, ó o trabalho do pessoal. Olha o trabalho de estruturação que eles estão fazendo. É isso, a gente precisa buscar fornecedores. É assim que a gente vai conseguir ser eficiente. Porque todo mundo vai comprar o que dá o resultado. Não tem. Eu gostava de falar pro João na época, né? Que o João era o gerente, né? Teve uma época o gerente. E assim, ó, o papel do vendedor é advogar pelo seu cliente. Mas pelos dois lados. Tanto o lado da empresa quanto o lado do cliente. Porque não adianta só defender o cliente, porque aí a empresa quebra. É. Então, você é o meio termo, né? Você é o amortecedor entre o cliente e o seu gerente, o vendedor. O gerente é o amortecedor entre o vendedor e o diretor. E o diretor é o amortecedor do gerente para a empresa, para o dono para a empresa em si, né? Então tem que ir amortecendo isso, porque tem que ser bom para toda a cadeia. Porque se começa a dar prejuízo, a empresa quebra, aí você para de ter fornecedor. Você não vai ter mais magnésio, você não vai ter mais manganês. A sua lavoura vai produzir menos se você não tiver fornecedor. É um fornecedor investindo em pesquisa, Em Matheus. pesquisa, trazendo conhecimento. Que Isso a gente Anderson investe tem- lá. E que tá, eu acho que até o Anderson é um cara que investe muito nisso também, sabe? A gente lá, nós na empresa, a gente tem um trabalho muito forte na pesquisa. Pra gente já filtrar e entregar pro cliente, né? Até o Leandro falou, ó, tu tem um produto X? Deixa eu procurar nos fornecedores, eu preciso. E se não tiver, muitas vezes, aceita, né? Ele tem tanta confiança, beleza, talvez esse ano não vende. Mas a gente precisa buscar, levar pra ponta, pra cima, pro gestor, pra gente trabalhar junto. Ter reunião, ter pesquisa, pra gente realmente vender com qualidade. E isso é outro ponto que eu, em todos os lugares que eu tenho passado, é trabalhar relacionamento, gestão. Pera aí, meu gerente não dá feedback. Tá, mas tu já pediu feedback pro teu gerente? Já vi vários casos de problema dentro de empresa que não tem conversa, e tem que ter conversa, tem que ter reunião. Mas ele não dá feedback, mas tu tem a tua gestão, né? Tu tem a tua gestão da tua carteira e tu tem que se dar bem. É um time, tem que se dar bem com o gerente, tem que se dar bem com o dono. Você não falta estudar alguma coisa, falta ver um podcast de gestão, né? Fazer isso, porque tudo isso envolve a questão da venda, né? A Raiz da Solução não é o maior curso da América Latina, tem todo um trabalho por trás de vários segmentos, né? Não, joia. Não sei, assim, ó, falando agora um pouquinho, voltando um pouco mais pro técnico, pra você, assim, lá em Roraima, que pra mim, que é pra todo o Brasil, tem alguma coisa assim, ó, vamos lá, beleza, calcário, gesso, subsolar, né, fósforo, 20 a 40, aquela história toda assim, mas depois, assim, vamos lá, porque a produtividade lá, por exemplo, um cliente teu lá colheu 80 sacos de médio, por exemplo, isso é uma parte do negócio, né, pra você, assim, dentro do que você aprendeu, do que você vive lá, tem alguma outra coisa assim, seja lá, um nutriente lá na folha, fazer, que a gente fala muito, né, com a história de micronutriente, de fisiológicos, de estruturar a planta. Eu queria que você falasse um pouquinho assim, ó, de como que você conduz lá junto com o teu cliente uma lavoura de produtividade alta. O que faz a diferença? Eu sei que não é uma coisa, e Sim, pode falar de várias, entende? O que no teu entendimento é importante? Então, Leandro, a Santa Maquiária, outra gente não falou aqui, né? A rotação também, mas com certeza o uso de micronutrientes para regiões que chovem muito é indispensável. Então, tem clientes que eu atendo que fazer o micronutriente na hora certa, a estruturação de plantas. É muito parecido com o que eu vi aqui no Tocantins, né? Os produtores mais altamente tecnificados. A gente lá, igual eu passei pro Matheus antes, não é todo mundo que está estruturando planta, porque não é todo lugar que está com solo para estruturar. Para já ter esse potencial. Mas os maiores, o desafio já está na estruturação de plantas. Principalmente porque chove muito, né? Muito nublado, aí entra o quê? O magnésio mais uma vez, né? O cobre. Então, estruturar a planta em algumas regiões, né? Porque lá tem um mix muito grande, Sim. porque tem área de primeiro, de segundo, de terceiro, de 10, de 8 anos, né? Mas essa carga de micronutrientes, quem chega lá e muitas vezes chega gauchado, não acredito em micro, deixa aí. assim. E o nitrogênio.
O nitrogênio também é algo, até acho que teve uma parte, né, Leandro, lá que não nodulou, lá na Brasil Farm, e eu já vi casos, assim, eu até tenho um vídeo, assim, que a diferença era assim, não nodulou, tchau, esquece, caixão vela preta, não tem. Então lá é inoculante de balde, tem que ter na semente, tem que ter no suco, e a gente precisa testar aéreo ainda, porque, sabe, porque já teve áreas que a gente fez aéreo, que eu não ia dar 5 sacos, aquilo lá. E aí deu 40 ainda, fazendo aéreo. Nunca achei que ia funcionar. E, claro, não foi 60, mas peraí, 5 para 40, salvou a lavoura com o inoculante aéreo. Só que a gente sabe da dificuldade que é fazer o inoculante aéreo, porque lá, muito quente, solo arenoso, sem cobertura, muitas vezes que é difícil, dá cada susto, hein? Dá cada susto. Verdade. Mas o nitrogênio lá também é um desafio muito grande. Até a gente tem que testar lá, fazer, na verdade, no sistema, né? Igual a gente bate muito aqui na raiz. Eu acho que Roraima lá tá num processo assim, como aliás, vamos lá, se pegar a média, sei lá, 6, 7 anos lá de plantio, se pegar a média, né? Vamos pensar, pegar dos 120 mil hectares, tem muita área nova, né? Beleza, tem área de 10 anos, né? Mas são áreas menores, então com o tempo ela vai melhorar nesse sentido, né? E a hora que introduzirem melhora a palhada e tal, vai melhorar. E talvez de adubar uma braquiária, essas coisas, acho que vale muito a pena. Vai melhorar muito. Ô Anderson, e na parte dos defensivos, né? A parte de herbicida, fungicida, inseticida, lá tem alguma peculiaridade ou é o padrão que você tá vendo aí no resto do Brasil? Então, eu recém vim do Tocantins, né? Na rodada com o Vila, daí eu rodei áreas ali de 200 metros. Eu achei bem similar, assim. Antracnose muito forte, mancha-alvo também forte. Ferrugem teve um ano que chegou mais pro final. Só que assim, até eu tava falando com a minha tia que tava aqui, não descuidar da ferrugem, né? Porque se ela chega, ela tava, acho que era Vila Rica, não sei se é uma região que tinha vários produtores, ela falou que eles quebraram com a ferrugem. Então, igual o Leandro falou, tem que usar fungicida bom. Né? Tem que usar fungicida bom. Aí questão muito quente lá, então pragas, às vezes dá surto assim, de lagarto, que meu Deus do céu, o ano que eu cheguei, tinha, às vezes contava 50 lagartos num pano de batida. Então é região muito quente, tudo acontece muito rápido. Questão de ciclo, muito similar ao Tocantins também, pegar o Olimpo, né, que é uma baliza aí para todo mundo, vai dar em torno de 110 dias. Mas de forma geral tem que usar produto bom, né? E investir em nutrição que com certeza é o caminho. Que é o nosso maior desafio, pensando na logística e muitas vezes nos probleminhas de, assim, tem que fazer análise de tudo. Tudo tem que fazer análise, né? A parte de doenças de solo, nematóide, tem alguma coisa lá ou é mais tranquilo? Lá vende Pratilex de balde. Não, mas assim, desafio também. Como é que acaba com o Pratilex? É algo que eu mando direto mensagem. Ô Leandro, ô Ricardo, ô Matheus, cara, não tem mistério. Tem que melhorar o solo. É subsolar, é fazer cobertura, é tratar a cobertura. O Henry Sacou também foi lá e ajudou bastante nós, mostrando um trabalho que, se tu tivesse que escolher mostrou um trabalho lá. A braquiária ou soja, claro que tem que trabalhar com biológico nas duas, mas assim, a braquiária sendo mais eficiente que a própria soja, porque tem raiz, né? E tem vários pesquisadores provando que o problema não é a braquiária, né? O problema não é a braquiária vai melhorar o sistema e aí vai ajudar a acabar com o Pratilex. Mas lá, subsolou, entrou com uma cobertura boa, usa biológico, claro, alguns casos associa com químico, aí praticamente acaba, não é desculpa, assim. Eu não sei, até essa aí é legal, porque essa parte de usar os biológicos, bacilos, tricoderma na braquiária, eu acho que talvez seja um dos maiores desaprender dos últimos tempos, Matheus. Sim. Porque tu não precisa nem aumentar muito o teu custo, né? Porque tu tem que usar um pouquinho na soja, óbvio, né? Não vai tirar nada, mas pega metade da dose ou investe numa dose R$50, R$40 na braquiária. Isso. Né? E é legal isso porque é o seguinte, isso aí, eu assisti uma palestra, acho que foi do Sr. Favarinho, uma aula, e quando falou de risosfera. Né? E lá atrás, vamos dizer assim, eu pensei, então a risosfera da braquiária ela é melhor, porque é um pH um pouquinho mais alcalino para as bactérias. Acho que foi do Andreotti. Foi do professor Andreotti que eu assisti essa aula. E daí uns 2, 3 anos atrás eu comecei a fazer isso. E um dia eu falando com o Ricardo Andrade,
disso, Sim. né? E daí, por isso que é legal a pesquisa, ele sacou e ele foi lá e colocou na pesquisa. E, Matheus, era assim, ó, o dado, porque deu uma braquiária, por exemplo, uma rosinense que tem um fator, quando faz no vaso, positivo para patilencos e tal, ela acabou ficando negativa. E a Laís tem um trabalho, a professora Laís, até na aula que ela deu pra gente, que é uma mentora dentro da R100, ela provou isso também. E daí, no trabalho do Ricardo, eu não vou lembrar bem o número, mas assim, ó, é tipo onde não tinha a inoculação, tinha tipo lá 17 milhões, tá? Eu vou falar assim. Onde inoculou, tinha 400 milhões na braquiária. Então, olha a sacada, Anderson. Nós temos que começar a inocular os bacilos, os tricodermas na planta de cobertura, principalmente na braquiária. Exato. Porque o sistema radicular dela é muito mais abundante e o pH da rhizosfera é propício, muito melhor que o da soja. Então, ela passa a ser um fator negativo, quer dizer o quê? Controla a nematóide, né? E ainda todo o ecossistema chega na soja com muito mais população. Então, eu acho que isso seria legal também trabalhar lá, né? Isso, a gente já está trabalhando bastante isso aí lá. Até acompanhando os trabalhos da professora Laís, o próprio Henry, o Ricardo também, quando foi lá, passou. Porque assim, é muito triste a gente ver, às vezes, perder para nematóide, né? Muitas vezes tem como resolver, né? Tipo, a questão de subsolar, isso aí mudou muito. Diminuiu muito as manchas. Eu acho que até nematóide você também tem um conhecimento forte. Matheus, um nematóide é que nem estruturar plantas, não é um produto, é um manejo. É um manejo. E lá tem o Afelencortes também, que eu esqueci de falar. Isso é complicado. É complicado. Mas como é legal falar de nematóide, porque hoje é uma dor, sabe, do Brasil todo. Sim. E vou te dar 2 exemplos, que eu vejo lá, e quando você tem solo alagado, então, assim, é pior ainda. Pior porque ele vai, né? Ele vai e tal. Água. E a gente tem um pivô aqui, né, que a gente tem, quando passado a gente perdeu, assim, metade do pivô, era uma Olimpo lá e perdemos bastante produtividade. O que a gente fez? A gente utilizou, então, foi milho com braquiária, ficou bom até lá. A gente trocou a cultivar, foi para uma juruena. A gente usou bacilos e tudo lá atrás, né, nas braquiárias, e usamos na soja, e usamos o químico. Né? Usamos um produtinho, cara, tá lá, parece que nunca teve nematóide, Matheus. Assim, ó, vai ser tipo assim, 40 sacos de produtividade a mais do que o ano passado naquela. 40, vai ser 40 sacos a mais. Coisa. Tá, e o que nós gastamos? Né? Vamos pensar assim, gastamos 3, 4, né? Porque só fizemos o manejo, não foi uma coisa. Nós não fomos lá e só colocamos a cultivar, ou a gente só comprou produto químico. Não, a gente fez o sistema funcionar, descompactou, pronto. Tá lá, assim, ó, não tem lá aquele nematóide. Identificou ele, como tu fala, a gente foi lá e disse, ó, qual que é o nematóide. Entende, Jones? Então, acho que isso é interessante. Até você tem uma experiência boa disso também de falar, né? Até tem agora, já tem material resistente para pratilencos, né? Eu achei que eu não ia ver, porque falava com um nematologista e realmente pratilencos é uma espécie muito difícil, mas parece que tem a lenda da sementes pampiana que já... Eu não testei ela ainda, eu ouvi falar. Mas tem que olhar. Assim, tecnologia tem que olhar. Por que não testar? Tu quer saber da lenda, fala com o Fabiano Ben. O Fabiano Ben tá apaixonado por ela ali no Maranhão. Que é outro raizeiro. É só tu mandar mensagem pra ele lá. Tanto que eu preciso conhecer Chapadinha, que eu acho que não sei se é dessa região. O Fabiano é Balsas. Mas é uma região também similar, assim, que eu também quero. Conheço Balsas, não consigo me aprofundar, mas era uma região muito, muito próspera e também parecida com o que a gente vive lá em cima. A Chapadinha talvez seja mais parecido contigo lá. Porque é baixa altitude, né? Perto do mar lá e areia. A única vantagem da Chapadinha que eu falo tá 200 km do porto, 100 km do porto, tudo é baratinho lá. Cara, a Chapadinha é top, porque tem calcário top ali do Ceará. O melhor calcário que eu conheço do Brasil, de Forquilha. Sei lá, 100 e poucos real. Tem gesso, tá pertinho do porto, tudo é melhor lá. Essa é a parte boa, a logística da Chapadinha é muito boa. Até colocar em contato você com o Diógenes lá, que é o Diógenes é outro raizeiro também, um dos maiores consultores que quer saber ali também, muito top. E falando dessa parte mais de logística ali, talvez até de chegar a produtos, mas principalmente de escoar essa soja lá, como que funciona? Ela vai tudo pra ali, vai pegar Manaus, vai por Taquatiara. Então é 700 e poucos quilômetros. Então esse é outro fator, nosso preço de soja. O preço é mais baixo. É mais baixo. Mas se Deus quiser, o cara lá da Guiana lá, tá fazendo. Falando tá sendo tá saindo asfalto. O asfalto vai ser em Georgetown, Matheus. Aí vai estar igual a gente falou, canal do Panamá pertinho. Da questão de conhecimento, de saber inglês, né? Eu tava reunido lá, já conversei com o presidente. De todos ali, eu fui num evento, fiquei trocando ideia com os presidentes do Caribe ali, que oportunidade... quando que eu teria uma oportunidade dessa, eu não
falasse inglês. Então, os guianenses lá, quem atende sou eu também. Claro que ainda é um mercado muito pequeno, mas está saindo asfalto. Hoje a Guiana é um país que tá explorando muito petróleo. Foi o país que mais teve o crescimento em PIB, em porcentagem, né, do mundo. Então, assim, Roraima é desafiador, mas tem um grande potencial. Toda fronteira é assim. E olha, preço de terra lá, a valorização é muito alta. Tipo, eu comprei área lá, já duplicou o valor. Não. Hoje, quando você comprou, quanto que valia mais ou menos? E hoje tá quanto? Eu sei que varia muito de região para região, mas quanto que tá mais ou menos hectare de terra lá? Então, quando eu comprei área aberta, né, produzindo soja, eu paguei R$10.000 o hectare. Só que assim, próximo dessa minha área já foi vendido por 20, a área produzindo. Sim. E agora eu comprei recentemente uma área por R$6.000 o hectare em outro bioma, mas já teve 3 negócios por 10 em 2 meses. Uhum. Então assim, o produtor gosta de terra, ele vai lá e compra. Então um ótimo lugar para valorização de terra também. Hoje, claro, terra tudo varia, a distância da capital lá, né, que tá, acesso, tudo. Mas hoje uma área boa, assim, eu acredito que 10 a 15 mil reais. E a parte de documentação é bem boa. Tem alguns problemas. Tem algumas situações, mas tá saindo muito título lá, o governo tá... O governador é meu cliente lá, o Antônio Denário. Tem outro... Lá todo mundo se conhece, lá a política é muito forte, né? Acho que você podia ser o governador daqui uns 10, 12 anos, né? Já tem o conhecimento dos vizinhos, né? Mas lá ainda tem oportunidade. Legal. Né? Mas em torno de, vamos dizer, 10, 15 mil reais e área produzida. Já teve áreas agora, recentemente, 200 sacas de soja. Então varia muito a área, mas ainda tem oportunidade. Assim como, pelo que eu percebi, o Tocantins também tem. Agora, Bahia, Maranhão, agora eu vou conhecer. Mas aqui eu acho que... Só que Roraima é legal que é hemisfério norte, né? Sim. Então planta na época que o Brasil não planta. Uma oportunidade. Tem produtores, Paraná, Mato Grosso do Sul, que fazem isso. Da Bahia também, que plantam lá. O próprio Otac, né? Ele tem aqui, tá lá. Daí às vezes tá onde? Não, tô na Bahia, tô em Roraima. Então mais uma oportunidade, né? Pra quem quiser ir lá, vai ser bem recebido e me procura lá na Gran Terra que eu atendo todo mundo. Show. Eu acho que já indo mais pro final, e eu acho que é uma parte importante também, que é a questão da gestão, né? A gente fala que acho que um dos papéis mais difíceis numa empresa e numa fazenda é achar um bom gerente, né? Um gerente que saiba a parte agronômica e saiba mandar e fazer o negócio rodar, né? E acredito que lá deve ser um desafio também, a qualidade de pessoas, mão de obras. Se você quiser comentar um pouco sobre isso. Lá é realmente desafiador. Achar pessoas assim. E, assim, eu não planto, né? Porque eu cheguei num, assim, eu preciso focar. Eu sou consultor e sou apresentador de televisão, né? E preciso estudar também, né? Eu preciso acompanhar as aulas da Raiz. Então, o que eu fiz? Eu arrendei as minhas áreas. Mas a parte de gestão de fazenda lá, eu digo, tem que estar em cima. E o produtor tem que ser um bom gestor. Porque... Ainda mais lá que tem muito erro, né? E é uma safra muito rápida, né? Até só um pontinho que eu precisava falar, igual o Leandro, vocês falam sempre, o Leandro também. Cara, às vezes, por que tu compra uma coletadeira? Sendo que lá, tipo, todo o Brasil vai colher. Eu tenho clientes que erraram. Ao invés de investir em solo, investir em plantadeira, em subsolador, ele falou, subsolador é caro. Mas tu vai comprar uma coletadeira? Pra quê, sabe? Podia comprar uma plantadeira, um subsolador, um conjunto e fazer, né? Porque lá tem muita máquina disponível na época que colhe. Ninguém colhe, né? Isso, e não chove, assim, pra atrapalhar, assim. Não, pelo menos não é o histórico que a gente tem lá. Mas essa questão de gestão sempre vai ser um desafio. E tem que ter. Lá também tem muita negociação. Teve um cliente que trocou agora. Ele não estava conseguindo acompanhar. Ele não estava conseguindo colher bem. Ele é um cara muito bom, mas não estava conseguindo ter uma gestão. Porque era aquele produtor profissional que ele tava, não tinha gestão e o negócio não acontecia. Agora chegou um cara com gestão, né, que direciona, não faz isso. E gestão é o detalhe, é saber do WhatsApp, é ter uma Starlink. Isso aqui, um exemplo, né, hoje tem Starlink, tu pode tocar muita coisa, né? Tu consegue ser um bom gestor, tem que usar as ferramentas. E isso não pode errar na fazenda. Anderson, eu vejo assim, a gestão hoje, eu acho que é uma
um negócio que a gente tem que incentivar, e a gestão como um todo, não só de pessoas, gestão de mercado, comprar e vender. Então, cara, tem que estar perto, como eu digo, tem que estar se comunicando, então, ter acesso às coisas e ter as pessoas que te ajudam com essas informações, né? Por exemplo, a gente tem aqui também a parte de mercado dentro da Recém, né, Matheus? Isso. A gente tem lá a Greenvest que ajuda a gente, nós temos o Mauro lá que nos ajuda na parte de gestão. Tem várias pessoas, a Laís, a Gisele, todo mundo ajuda a gente aqui. Por quê? Porque na hora, e daí fazer lá, porque às vezes tu pode ter, aquela história, tu tem uma Ferrari e tu não sabe pilotar, não adianta você ter ela, entende? Então aquela história, muitas vezes, você saber fazer as coisas lá. Por isso que eu digo, sair dos 75, 80 sacos, ou seja, dos 60, dos 50, tu aumentar 20 sacos por hectare na fazenda, não é produto, entende? Não é o produto, assim. Um produto. Cara, é você fazer a coisa certa. É você comprar uma semente Vigor, com um vigor alto, mas assim, ó, plantar, nascer uma sementinha depois da outra, você fazer a aplicação certa. E eu acho que aí, então tudo isso está dentro de uma gestão, de pessoas que estão lá e que cumprem o que fazem. E aqui, Anderson, agora eu queria, assim, ó, porque é uma coisa que eu percebi lá, e para mim isso é muito importante, não só na Roraima, mas onde chove muito, né, tipo Mato Grosso e tal, é fazer as coisas na hora certa, né? E eu gostaria que tu falasse um pouquinho isso, porque não vai servir só para Roraima, tá? Vai servir para todo lugar onde chove muito, né? Seja Pará, onde é que você quiser. Que tipo, você chegar, quando chegou no V4, chegou no R1, é entrar na lavoura. E para mim lá foi muito importante, né? E eu sempre bati muito lá, por exemplo, hoje a gente está lá com drone, a gente tá melhorando com drone, o avião. E o que é a tua opinião sobre isso? Porque eu, para mim, tá? E agora particularmente falando da fazenda que a gente atende lá, essa é uma parte, assim, ó, a gente vai ganhar esse ano, agora que vem, no mínimo 6, 7 sacos por hectare, porque nós vamos... A gente fez lá 1.000 hectares, Matheus, e foi 100% com drone e avião. A gente não usou pulverizador porque nem tinha. E eu nem queria comprar pulverizador. Foi comprado. Tudo certo, tá? Um pulverizador lá que vai atender a gente em alguns detalhes. Mas eu particularmente, quero incentivar o pessoal a investir em drone lá, até um certo número, né, 1 hectares, que depois acho que tem que ser avião. Mas isso é a minha opinião, tá? Porque eu preciso, assim, ó, choveu, tem que levantar voo, né? E um pulverizador, imagina tu pegar um areião daquele, subsolado, e dar 100 milímetros, que hora que você entra com o pulverizador lá mesmo? Quando que você entra? Se ele não ficar atolado lá 3 dias, tá? Tá, isso é o que eu vi, o que eu penso. O que você pensa sobre isso? Qual que é a tua ideia? Pode discordar ou concordar, não importa. Assim, você tá lá, então você tem um conhecimento melhor do que o meu, tá? Eu sempre falo, os Estados Unidos não ganhou a guerra do Vietnã porque não conhecia o Vietnã. Eles tinham o maior tanque, os maiores aviões, os maiores tudo, e não ganhou a guerra, não. E você tá lá, então a tua chance de ganhar a guerra é muito maior que a minha. O que você pensa sobre isso? Não, Leandro, concordo totalmente, porque e é o que eu mais tento bater em cima, né? Porque a minha função é fazer a pessoa produzir, para aí o produtor subir de nível e adquirir mais produtos. É assim que precisa trabalhar. E é o que eu mais tento bater em cima lá. Tem que ter máquina para plantar na hora certa. Porque a gente sabe, tu sabe o que é o problema. É plantio, é rápido, porque tem que plantar rápido. Tem a janela pequena. Porque tem que fazer palhada. Não tem como tu trabalhar em qualquer lugar, não tem como viver sem palhada para altas produtividades. Não tem. Então tem que fazer na hora certa. Avião, tu dá um jeito lá, mais outro ponto. Vai gente daqui para lá. Então tem avião. Então, assim, se preocupa, foca. Eu acredito que daí vai na questão que a gente também falou de gestão. Esse ponto é essencial, que eu também queria ter falado. Ter pessoas qualificadas para fazer. O produtor tem que executar, tem que ter os apoiadores lá, os melhores. Tem consultores na área de mercado, na área de parte técnica, em tudo. Os melhores, pelo menos que eu acompanho lá, eles têm consultoria de muita coisa. Tem que ter consultoria boa. Igual vocês têm, igual eu tenho. A gente precisa. E tem que fazer no momento certo. Ainda mais, a gente tá lá, que o ciclo é muito rápido. Uma safra só. Só tem uma oportunidade de ganhar dinheiro. Vai fazer errado. Então tem que plantar cedo e rápido para conseguir. Muitas vezes eu falo muito subsolar, mas às vezes dá 5 dias, acabou, já era. Então tem que ter conjunto de plantadeira, um exemplo, subsolador, vir com plantadeira fazendo a cobertura, que dá, eu vi que dá. Só que o cara tem que pensar nisso. Ele tem que pensar em fazer as coisas na hora certa. Então tem que estar tudo pronto. Depois tem 6 meses aí para se preparar, né? Então, focar, eu vejo que assim, a gente tem que focar para fazer tudo na hora certa. E tem
tem planejamento para isso. Eu acho que daí vem aquela história que tu falou de coletadeira. A coletadeira, ela se paga, na minha visão se paga, mas ela é o último equipamento que você tem que comprar. Por 2 motivos, né? Aquele que a gente é um equipamento mais caro e tem a vontade no Brasil inteiro, né? Aquele Mato Grosso desce inteiro lá se quiser, né? Porque eles não estão colhendo nada. E daí você falou uma coisa importante, cara, que eu acho que isso serve também, que foi o que a Bahia fez, né? Lá tem que plantar rápido, né? Vamos pensar, então, cara, investe em plantadeira, né? Investe em equipamento para você plantar e aplicar, porque lá a janela é curta, como o fala. E aquela história, uma coisa legal que eu aprendi lá também, ó. A gente ano passado não tinha palhado, que era a área de 1º ano e 2º ano, né? Agora vai ser 3º ano. E a gente, de novo, esse ano não deu bem certo lá, a parte da braquiária, por algum motivo que a gente tem que descobrir. Então a gente já sabe o nosso desafio, fazendo a do lá, né? Entende? Porque imagina, Matheus, lá, vendo, cara, um solo lá, se aqui é quente, lá é... E olha legal, como é que você ganha janela, né? Eu disse, cara, não deu bem certo a nossa palhada lá, sabe? Ano que vem a gente vai fazer dar certo. Porque nós ganhamos 15 dias que nós precisamos lá em abril para plantar. Porque, Matheus, no início aquela chuva lá naquela região ela é um pouquinho mais, não é tão forte. Mas se tu tem palha, você consegue plantar dia 15 de abril, né? Vamos pensar. Muitas vezes consegue. Entende? Tu tendo a palhada. Porque se tu plantou, nasceu, se der 10, 15 dias sem chover, dá um veranicozinho que geralmente dá ali, né, Anderson? Naquela região, tu passa, entende? E daí tu colhe mais cedo e consegue fazer palhada mais cedo. Consegue. Até, Leandro, a hora que você fizer de drone lá, assim, talvez se tivesse plantado um pouquinho mais cedo, ou ficou, assim, não ficou perfeito, fechou, mas é melhor que nada. Aquela área ficou, eu fui lá, porque agora eu comecei a atender. Fui lá, já o início. E, então, assim, usar isso, peraí, a gente precisa fazer sobressemeada. Porque se tivesse dado 1, 2 chuvas, aquilo tinha fechado. A gente fez uma área com sobressemeadura e outra plantou, Matheus. Aonde plantou, depois, beleza, ficou 30 dias sem chover, acabou morrendo e tal. Não foi. Mas onde foi o drone, tá lá, não ficou ideal, mas tá lá, uns 60, 70, mas entende? porque faltou um pouquinho de chuva, mas eu acredito que uma chuva a mais lá teria... E faltou experiência, Anderson, tá? Porque é isso que eu te falo, assim, ó, a vantagem de ficar com cabelo branco, né, vamos falar assim, ó, é porque você já viveu as coisas. Então lá, ó, e olha bem, eu faço braquiária, Matheus, há quantos anos? E 10 eu anos. nem sei quanto de avião, de drone, de tudo, mas lá é diferente, né? Por isso que eu falo assim, então, é 100% diferente? Não, mas é 30% diferente. Lá faltou um pouquinho de time de a gente fazer, e não adianta, sabe? Tem que seguir nessa parte. Então, esse conhecimento que eu acho que é legal, Leandro, né? por exemplo, lá, assim, muito o que acontece? Às vezes, se a pessoa não se programar, ela não acha braquiária. E aí vai tirar da onde? Não. A logística é muito difícil. Tu tá, sei lá, quantos mil quilômetros de qualquer lugar de braquiária. Peraí, a braquiária sai de Goiás, sai do Mato Grosso. Mas é 7 não dias pra chegar, olha lá, né? Não, 7 dias de balsa, mas... mais ou menos assim, né? Assim, mas tem que se adaptar. Dá certo? Dá, tem gente colhendo bem. Tem várias áreas Então. acima, tem 75 de média, 76, 74. Mas pode ter certeza que as pessoas fazem diferente. Exato. Né? E estão ganhando dinheiro. Tem como ganhar dinheiro. Tem. É isso aí. Eu acho que, né, temos que ir Já finalizando, não, Matheus. Legal, Anderson, assim, eu vejo que, primeiro, então ficou claro, né, e isso não é, poxa, lá em Roraima tem gente que dá certo e tem gente que dá errado. Aqui na Bahia tem gente que dá certo e tem gente que dá errado. No Rio Grande do Sul, que somos gaúchos, não somos mais gaúchos, né, você é roraimense agora, nem sei como é que chama, que é de Roraima. Macuxi. Eu sou baiano, Matheus. Né? Eu sou Macuxi Roraimense. Então tá, tem gente que dá certo. Agora mesmo a gente veio, né, você foi lá também, pô. Tá todo mundo chorando lá, mas tinha lavoura boa. Como é que tá o Maurício de Bortoli lá? Tá um espetáculo. Cara, tá lá, por que não copia? Né? Tá, vamos lá. Então o que é o segredo então, Matheus? É ter conhecimento, utilizar o conhecimento e fazer certo, né? Então eu acho que, encerrando aqui, Anderson, e depois no final eu gostaria que você deixasse uma mensagem. Eu sei que você é um raizeiro de coração mesmo e a gente é muito grato por isso, mas eu queria essa mensagem, você deixar uma mensagem para todo mundo, seja um RTV, seja um vendedor, seja um agricultor, né? Mas agora, né, particularmente, o Matheus falar, depois passo para ti, o Anderson termina aqui, te agradecer, cara, porque em primeiro lugar, eu sei que você, que turma que era da Raiz da Solução? A primeira? 3. Isso foi 2022, né? 23. Começo de 23. A turma 3 é 22. 23, tá, beleza. Então, cara, te agradecer por isso, né, por você ter acreditado, né, em 3 caras assim que realmente nós acreditamos no que nós falamos de verdade, cara. Nós acreditamos que é possível a gente colher mais e principalmente a gente não quebrar com seca ou com excesso de água. Porque a seca e o excesso de água é a mesma coisa, tá? Exato. Então, te agradecer de coração mesmo por você ser um jovem, um agrônomo que
pouco tempo formado, mas com uma experiência muito grande, que sim acredita, porque eu acho que talvez o brasileiro, de forma geral, precisa de mais Andersons. Aquela história, cara, ser futriquento, ser corajoso, e para você ter isso é buscar o conhecimento. E claro, você tem que... Dói, né, cara? Você podia estar de boa lá. Chegar lá no rio, que eu sei que lá tem bastante rio pra pescar lá em Manaus. Tucunaré lá. Cara, lá, Matheus, é top lá, viu? Eu tô te falar, um sabendo. dia você tem que ir lá, né? Vamos pensar. Então tem várias que eu podia estar lá, cara. Não, não é que não faça isso. Faz isso também, né? Vai pro rio, vai pescar, vai se divertir, né? Tem uns barzão lá, tem uns cachorro-quente bom lá, Matheus, assim, né? Então, umas pizzas boas, cara. Lá em Boa Vista tem umas pizzas muito boas lá. Aí eu disse, cara, poxa, cara, se eu te agradecer por ser essa pessoa, por estar com a gente, por ser um cara desafiador, né? E principalmente cutucar, porque eu sempre falo assim, a gente não é dono da verdade, né? Entende? Nós podemos saber muito, mas tudo não. Então, é dessas pessoas que a gente quer estar junto, né? Assim como você falou que você quer, a gente é as 5 pessoas que a gente convive, isso não tenho dúvida. Exato. Nós também queremos conviver com pessoas, né, dentro da raiz mesmo e tudo que também queiram isso, não deixa a gente parado. Porque muitas coisas é o Leandro, não, mas o Matheus, o João fica cutucando, né, não deixa a gente parar. Então, cara, obrigado por todo o conhecimento compartilhado que você fez, a tua disponibilidade de tempo de estar aqui. Eu sei como é que é a gente estar, assim, com pessoas que a gente gosta, que a gente até idolatra de alguma certa forma, seja por qualquer coisa, é muito legal, tá junto, mas tenha certeza que é um prazer nosso também de ter você aqui com a gente, tá? Da mesma forma que você realiza um sonho, que a gente falou, a gente também, tá? Vamos falar assim, porque é muito bom a gente conviver ao vivo, né, com pessoas que a gente conversa a todo momento, troca ideia e mostrando que o online funciona. Né? Por incrível que pareça, funciona, tá, cara? Então, eu espero que tu tenha muito sucesso lá no teu trabalho, como consultor, como apresentador de um programa que leva conhecimento, porque os teus clientes lá, eu tenho certeza, quem é cliente teu tem muita sorte, tá? Então, muito obrigado por tudo, né? E espero que, né, tudo isso aqui tenha surtido alguma ideia para você, né? E que Deus te dê muita saúde mesmo, cara, para você continuar sendo a pessoa que você é. Show de bola. O Leandro falou tudo praticamente, mas reforçar o agradecimento pelo tempo, pela disponibilidade, pelo esforço de ter vindo e parabenizar mesmo a sua história de vida, o esforço que você tem, tudo que você faz. A gente percebe um bom coração, né? Querer fazer o bem, fazer as coisas certas e ajudar o próximo. Então, realmente, continue nesse caminho. Você está muito bem, você está no caminho certo. E o que precisar da gente, da Raiz da Solução, a gente está à disposição. E aí, fica à vontade agora para encerrar, falar suas redes sociais, fica bem à vontade. Pede para seguir lá, tudo elas lá. Então, como eu falei no início, realmente é uma realização de um sonho aqui mesmo. Obrigado ao Leandro, quando eu falei que estava ali, fala com o João, fala com o Matheus para fazer o podcast. Cara, eu ia pedir, ele já falou, entendeu? Mas realmente é um sonho para mim, eu assisto todos, escuto ou assisto, enfim. E a mensagem que eu queria deixar realmente é essa. Cara, ter tesão por o que faz, sabe? Rodar. Cara, o que tu for fazer, faça do melhor jeito possível. Mas não é médico, é ser vendedor. Cara, fala, eu já pedi pro Matheus, o melhor vendedor que tu conhece, me passa, deixa eu trocar uma ideia. Né, hoje eu vou pegar vários contatos com vocês aqui do Maranhão que eu não tinha pensado. Olha o quanto, né, que eu já vou agregar. E assim, estudar. Viajar para isso, né? Porque foi isso que, pelo menos, tem sido na minha trajetória e eu tô satisfeito, mas é claro, eu quero ser muito maior. Né? Então, buscar isso aí. Pô, seja na África do Sul, não sei, qualquer lugar. Mas vai, estuda. Hoje o digital, eu sou fã do digital. Eu sou fã desse cara aqui é um dos melhores da parte digital do... É o maior marqueteiro que tem no Brasil. Então, deixa eu aprender contigo, né? Assim, sei lá quantos, eu devo botar pelo menos uns 5 na raiz, que eu fico lá marcando e aí vem gente falar, é bom, vai, sabe? Indiquei e ajudar as pessoas, já fui muito ajudado e eu quero ajudar muito mais, porque é assim que a gente ganha tudo de volta. Mas é somente agradecer aí e o que precisarem de mim, eu também gosto de trabalhar no digital, gosto de expor tudo, tem que ser blogueiro mesmo, tem que compartilhar igual vocês falam, tem que ter mais gente, a gente precisa se fortalecer. E quanto mais
você se fortalece, não tem concorrente, sabe? Cara, tem que fazer um trabalho. E eu gosto de usar o Instagram, aprendi, agora esses dias eu tava pensando, não, cara, eu vi uma vez o Leandro falando no TikTok, será que, vou olhar pra isso, postei um vídeo, Leandro, 225 mil visualizações, eu, caramba, eu vou botar vídeo no TikTok, que seja, precisa espalhar conhecimento, que assim vem várias pessoas boas junto com a gente. Tá, tem uns lá, mas serve pra aprender também. Esquece, tem uns comentários lá, é normal. Mas então, assim, essa câmera aqui. Quem quiser me seguir, me segue lá. A meta é bater os 10 mil seguidores. Vamos lá. Vai bater. Vamos lá. Underline, consultor Anderson Rossato. O que tiver de dúvida, eu tô à disposição. Direto, falo com gente que quer comprar terra. É colhedor que quer achar. Enfim. É gente tirando dúvida, é aluno do palestra, porque a gente tem que servir, tem que fazer o bem. Que assim eu tenho certeza que a gente só cresce fazendo isso. Muito obrigado, pessoal. Show de bola. Então foi um episódio espetacular. Acho que a gente aprendeu muito, você aprendeu muito e o público em casa aprendeu demais. Quem tá no carro se divertindo aí também, voltando das viagens também. Então, pessoal, só para quem gostou, né? Curte aqui o vídeo, compartilha no grupo de WhatsApp, sempre tem o grupo dos agrônomos, dos fazendeiros, da família ali. Eu vou botar em todos os grupos, lá do Soybean, da ICL. Então compartilha esse episódio, comenta aqui o que você mais gostou desse episódio, né, nos comentários aqui embaixo. Deixar também o convite aberto para outros raizeiros que estiverem passando aqui em Luiz Eduardo Magalhães. Avisa a gente que a gente dá um jeito de arrumar um tempinho aqui para gravar uns episódios com vocês também. Então, acho que E quem não segue nós, que é no YouTube, segue lá, Leandro, underline Solo Fértil, A Raiz da Solução, Matheus Barbaço, João Vitor Agro. Consultor Anderson Rossato. Underline Anderson Rossato. Segue tudo no Instagram lá, no TikTok também. Né? E vamos lá, né, Matheus? Perfeito. E eu acho que depois de ter aprendido um monte aqui, nós temos que ir pra roça, não tem? Porque eu acho que a principal função do Anderson ter vindo pra cá é pra ver um pouco de soja da Bahia, né? Então vamos pro campo agora. Então, bora pra lida!